Olá pessoal! Continuando a nossa sequência de vídeos sobre os passos da jornada do herói, hoje nós vamos falar sobre o segundo passo da jornada, que é o chamado à aventura. No vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você o assista antes de ver este. Nós falamos sobre o mundo comum, que é apresentar o seu personagem ao seu leitor dentro do mundo comum em que ele vive, ele ainda como uma pessoa comum, com as suas qualidades iniciais, ainda sem ser instigado a viver algo além daquilo, a se apaixonar, a partir em uma viagem, a salvar alguém, a se vingar. E é justamente nesse momento da história, no chamado à aventura, que o seu personagem ele vai ter aquele estalo, sentir que é hora dele tomar uma decisão, dele ser algo além do que ele tem sido até então. Não é ainda o momento em que ele vai mergulhar de cabeça na aventura, mas é o momento em que ele vai sentir que ele precisa sair do conforto do mundo comum, que ele precisa abandonar algumas velhas crenças, alguns velhos hábitos e se tornar algo além. Ele vai ter essa percepção, e essa percepção normalmente acontece motivada por um grande acontecimento. Eu vou novamente, como no primeiro vídeo, usar o exemplo da Bela e a Fera, até para a gente poder ir criando uma sequência mental que faça sentido junto com os passos da jornada. Lá no mundo comum, a Bela estava no vilarejo, cantando que ela gostaria de viver em um mundo bem mais amplo, com coisas lindas para ver. O chamado à aventura, ele precisa ser algo forte, ele precisa ser algo marcante. No caso da Bela, o chamado à aventura foi ela ver o cavalo voltando sozinho para casa, sendo que o pai dela havia partido a cavalo para uma feira de inventores, e ela percebe que o pai está em perigo. Então ela monta no cavalo, vai seguindo a trilha que o pai deixou e ela acaba descobrindo que o pai está preso no castelo. E é nesse momento que ela precisa tomar uma decisão. Ela vai deixar o pai dela preso ali, definhando até morrer, ou ela vai se oferecer para ficar no lugar dele? Esse é um grande chamado para aventura. Um outro exemplo clássico é o filme Titanic, que nós temos no caso dois protagonistas, cada um vivendo a sua própria jornada do herói, o Jack e a Rose. Qual que é o chamado à aventura para o Jack, para o personagem protagonista masculino? É quando ele vê a Rose gritando por socorro, ou minto, errei. É quando ele vê a Rose se preparando para saltar do navio, para se suicidar no mar. Então ele começa a conversar com ela e tudo mais. Ele pode tomar uma decisão ali de virar as costas e ir embora. Quando ele a vê se preparando para pular e resolve dialogar com ela, tentar convencê-la a ficar, e a Rose quase cai, ele a puxa de volta para cima. É nesse momento que ele tem um chamado para ir um pouco além das fronteiras da classe social dele. Da mesma forma a Rose, quando o Jack passa a existir na vida dela, ela também tem uma decisão de ignorar o que ele tá falando pra ela e saltar, ou de efetivamente ouvir o que aquele rapaz tem pra dizer. E aí ele também começa, a partir desse momento, a partir desse primeiro encontro, eles começam a conversar, ele começa a convidá-la pra aprender a cuspir, pra aprender a ter alguns hábitos que incabíveis a uma dama da classe dela, do escalão dela, digamos assim, e que é noiva, né, prometida já pra um outro cara. Então é nesse momento que ela começa a se sentir instigada a explorar o outro lado, o lado proibido, do qual mais tarde ela vai mergulhar, da mesma forma o Jack. Outro exemplo clássico que a gente pode pensar é na série Jogos Vorazes, em que a personagem principal, que agora me fugiu o nome dela, me perdoem os fãs da série, em que em um dos sorteios para a participação dos cruéis Jogos Vorazes, a irmã mais nova dela é sorteada. E ela, tomada pelo pânico de ver a irmãzinha dela chorando, sendo recrutada e, né, na realidade daquele filme, obrigada a participar dos jogos, ela não vê outra saída a não se levantar e dizer, eu vou no lugar dela. Para ir fazendo isso pela irmã, pela família, pelos pais, é isso que motiva a Katniss, né? Ver a irmã em perigo é o chamado à aventura, é o que a faz sair do mundo comum, da vida comum que ela leva e embarcar quase que de forma atropelada em uma nova situação na qual ela sabe que será preciso muita coragem. Então, quando você, em sua história, em seu roteiro, for colocar o seu personagem, for fazê-lo tomar uma decisão, for fazê-lo perceber que ele precisa ser mais, fazer mais, faça isso de uma forma impactante, faça isso de uma forma marcante. Melhor do que às vezes ele tá sentado num domingo à tarde na sala da casa dele, de repente, sozinho, ter um estalo e pensar:
Quer saber? Eu acho que eu devia participar dos Jogos Vorazes. Quer saber? Eu acho que eu devia me envolver com alguém da terceira classe no Titanic. Quer saber? Eu acho que eu devia pegar o meu cavalo, sair por aí pela floresta e ver se tem um castelo mágico precisando de alguém para viver um grande amor, uma grande história e quebrar um feitiço. Então, esse primeiro ímpeto do seu personagem para viver uma aventura perde sentido se for algo muito fraco, se for algo sem uma grande motivação. Então essa grande motivação pode ser uma vingança, pode ser salvar alguém, pode ser um amor à primeira vista, pode ser ficar intrigado pela história de alguém. Convença o seu leitor de que no lugar do seu personagem, ele provavelmente teria feito a mesma coisa. Ou se não teria feito, ele pelo menos entende o que o seu personagem fez. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre os dois próximos passos: a recusa do chamado e o encontro com o mentor. E como você pode também utilizar esses passos na sua história. Espero que estejam gostando e não deixem de colocar aqui nos comentários sobre as suas histórias, o que vocês estão achando, se estão identificando esses passos ou se estão ajudando vocês a darem um rumo melhor para o seu roteiro. Um beijo e até o próximo vídeo.